Feliz sábado! Vamos começar mais uma reunião do nosso Clube Luzeiros da Colina. Vamos para os nossos ideais. Posição para o voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos bravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. A lei dos bravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. A mensagem pode vir a todo mundo em minha geração. Lema: o amor de Cristo me motiva. Objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. O voto: prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar posição. Posição para oração. Pai eterno, queria pedir para que o Senhor proteja todos os meus amigos e faça com que essa pandemia passe. Faça com que eu possa ver, com que a gente possa se encontrar todos nós de novo e, se for a tua vontade, amém. Boa tarde, Luzeiros da Colina, Maranata, como estão vocês? Tudo bem? Hoje, como nosso devocional, eu gostaria de trazer para vocês um tema um pouquinho diferente para que a gente possa refletir. E o tema é o seguinte: semear, esperar, colher. Queria ler com vocês o que está no livro de Mateus, capítulo 3, verso 3 até o 8. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíam entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes, e outras a 30 vezes. Sabe, galera, esse é um dos temas que chama muita atenção minha, porque nós desenvolvemos uma ansiedade enorme quando nós lemos esse texto, por resultados. Nós queremos resultados rápidos, e aí a gente desenvolve uma ansiedade tão grande dentro, que a gente fica muito preocupado. Poxa vida, o que eu estou fazendo de errado? Eu gostaria de falar com todo carinho aos meus amigos de diretoria, coordenadores, instrutores
e aos conselheiros. E eu saliento aqui a figura dos conselheiros. Conselheiros, o clube não anda sem vocês. Precisamos muito da ajuda de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Ao lermos esses textos, principalmente esse de Mateus capítulo 13, de 1 até o verso 8, ele, como eu disse, ele nos traz muita ansiedade, porque nós queremos resultados. E muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso papel, que o nosso objetivo, o nosso papel principal é de ser semeadores e não fazendeiros, porque nós não somos o dono da obra. Tem um outro texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que diz assim: há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu quero dizer para você que Eclesiastes 3:1 está nos dizendo que há um tempo certo para tudo. Muitas vezes eu posso semear hoje e não estar mais aqui para poder colher. Mesmo porque quem faz a colheita é o próprio Deus através do trabalho do Espírito Santo. Então, eu gostaria de desafiar os diretores, os conselheiros, os instrutores, a termos uma semeadura com qualidade. Que é isso que o semeador fez. Ele semeou sem se preocupar onde estava caindo. Ele semeava e ia embora. Eu queria agora falar aos meus amigos, os meus queridos desbravadores. Sabe que muitas vezes vocês também se tornam semeadores. Muitas vezes, quando você vem às nossas reuniões presenciais ou virtuais, nós colocamos sementes nos seus bolsos. E a partir daquele momento, vocês tornam-se também semeadores, assim como o semeador da parábola. E você deve estar se perguntando, mas como? Eu recebo sementes nos meus bolsos e me torno semeador? Sabe quando você vai para casa, quando você está de quarentena, lá com seus pais, com seus irmãos, quando você vem para o clube de desbravadores e encontra amigos que não são batizados ou batizados, quando você conversa com eles, fala com eles, brinca com eles, quando você vê um amigo no clube ou fora do clube ou na escola que está isolado, quietinho no cantinho e você procura se aproximar, você está semeando. Quero te convidar, desbravador, a semear junto com a diretoria. Semear sementes de bondade, sementes de amor, sementes de empatia, de simpatia, e que assim todos possam ver que você está semeando sementes que vêm do céu. Tem um outro texto, eu gostaria de fechar com vocês agora, que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, de 3 a 5. Esse é um dos textos que também me chama muita atenção, porque você pode estar semeando e não ver o resultado. Uma vez, nós fizemos um trabalho num bairro carente por 2 anos e meio aproximadamente. E durante o último ano nós fizemos uma série de estudos bíblicos onde tinham duplas que visitavam as famílias de interessados e faziam estudos bíblicos a cada sábado com eles. E depois de uma reunião, depois desse tempo, um casal de amigos meus vieram conversar comigo, todos preocupados e ansiosos, altamente ansiosos, dizendo o seguinte: Gilmar, nós fizemos um ano inteirinho de estudos bíblicos com aquela família e eles não se decidiram ao batismo. Eu parei um pouquinho, meditei, pensei e falei para eles assim: sabe, meus amigos, a parábola do semeador, você lembra? Sim. O semeador, ele saiu para semear ou saiu para colher? Eles responderam: saiu para semear. Pois é. Você é semeador ou é o fazendeiro? E ele respondeu assim: nós somos os semeadores. Pois é, então. Muitas vezes hoje você semeia e não vê os frutos. Você não participa da colheita porque quem é o fazendeiro é o próprio Deus, que faz a obra através do fruto do Espírito Santo. Então eu quero desafiar, desde a diretoria até os desbravadores na classe de amigos, vamos nos tornar semeadores de qualidade, sem nos preocupar com o fruto da nossa semeadura. Porque quem é que cuida do fruto,
quem é que vai trazer o resultado é o Espírito Santo agindo na vida de cada amigo que você colocar uma semente no bolso dele. Para fechar, gostaria de ler para você Apocalipse, então, capítulo 21, de 3 a 5, que diz assim: E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Pode ser que você tenha semeado hoje, assim como eu, há 7 anos semeando, e não tenha visto ainda a semente brotar. Eu quero te dizer que naquele dia final, quando Deus se tornar o nosso Deus, quando Ele vier morar aqui no nosso planeta, Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, toda dor, e vai explicar para você por que você não colheu os frutos nos seus dias. Seja um semeador de qualidade. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por essas palavras que o Senhor nos trouxe. Que possamos, Senhor, entender que nós precisamos ser semeadores e não fazendeiros, mesmo porque é o Senhor quem é o dono da fazenda. Que possamos entender que nós estamos aqui para salvar do pecado e guiar no serviço. Para essa obra, Senhor, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida, nos consagra para essa obra da semeadura e que possamos nos tornar semeadores com qualidade. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa reunião para vocês e até mais, desbravadores. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Kelly, sou bióloga, faço parte aí do NASP com vocês e é um prazer estar aqui com os desbravadores para a gente fazer a especialidade de biossegurança. Eu admiro muito os desbravadores porque é um grupo de homens e mulheres em desenvolvimento para ajudar a comunidade em relação àquilo que a gente precisa para a nossa sobrevivência e para o nosso desenvolvimento. Então vamos juntos, essa é uma especialidade que a gente vai fazer em 20 minutos, mas tem muito conteúdo. Então assim que você puder, assim que você terminar aqui, é interessante você baixar esse material, pegar o seu material com o seu conselheiro e estudar ele, voltando em cada um dos tópicos para você se preparar para a sua prova de especialidade. Vamos lá, então. Vamos lá. O termo biossegurança, ele é um conjunto de políticas, medidas, equipamentos e comportamentos que tem a intenção de criar um ambiente onde você tenha contenção do risco da exposição a agentes que podem ser nocivos à vida. E aí o termo biossegurança. Segurança é esse conjunto de medidas que diminui o risco da gente ser expostos a agentes que podem ser nocivos à nossa vida. A gente vai ver vários tipos de agentes e a gente vai ver tipos de contenção também. Vamos juntos, então. Opa, voltando. Vou começar aqui lembrando que ingenuidade só é uma coisa importante para criança, né, gente? Então, dentro dessa perspectiva, um bom desbravador consegue perceber as diversas origens dos riscos. Riscos em relação à nossa vida, à nossa sobrevivência, pode vir de epidemias e catástrofes, que são coisas naturais, pode vir de bioterrorismo, de acidentes, de intoxicações, acidentais ou não, e de envenenamentos, que podem ser criminosos ou naturais. A gente coloca aqui uma carta de algumas das situações onde a gente tinha risco de biossegurança causado por atentados terroristas. Quem viveu na década de 90 lembra de algumas situações onde o Senado ou mesmo o Pentágono recebiam cartas que pareciam cartas, às vezes, de criança ou de outras pessoas para indivíduos que trabalhavam ali e que estavam, teoricamente, cheias de esporos de bactéria, da bactéria Clostridium botulinum, das bactérias que matam mais rápido os seres humanos. Essa é uma forma e uma origem específica de vírus.
Bom, os riscos de riscos para a nossa saúde. Os riscos, eles se dividem nessas cinco categorias: físicos, biológicos, acidentais, químicos e ergonômicos. É importante a gente saber o que pode ser um risco para a gente. A gente vai passar agora por cada um deles. Os riscos físicos são todas aquelas formas de energia, seja energia de movimento, energia elétrica, energia radioativa, e que podem afetar o nosso corpo, seja por conta do uso de um equipamento ou por conta de um manuseio de alguma coisa, exposição a alguma situação. Eu coloco aqui duas fotos reais de um acidente de 1986 em Goiânia. Um acidente com um elemento radioativo chamado césio. Essa primeira foto em cima que você vê é uma cápsula que foi encontrada por um mecânico que tinha um desmonte, tipo um ferro velho de desmonte. Ele encontrou isso em um antigo instituto de radioterapia. Aí que morava o erro da situação. Esse instituto foi abandonado, com o tempo não tinha mais segurança, ele entrou lá dentro, encontrou, parecia um equipamento, ele foi desmontar, como fazia com quase tudo que ele pegava, e encontrou esse pó, que tinha um certo brilho. Esse pó, como você já sabe, se espalhou em sua família, várias pessoas da família morreram, contaminou completamente a região onde ele morava, em Goiânia, sendo um dos maiores acidentes de radiação do mundo. A gente vê que dos riscos físicos a gente tem envolvido ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiação ionizante, radiação não ionizante, ultrassom, entre outros. Eu gostaria de tocar em alguns pontos específicos que um bom desbravador deve conhecer para fazer bom uso dos equipamentos e prevenir as pessoas que estão ao seu redor desses riscos físicos. Eu cito aqui aerosóis, som e vibração, panelas de pressão, aparelhos e rede elétrica, fogo e outras formas de aquecimento, equipamentos que usam energia radioativa. Quero chamar a atenção para o uso da panela de pressão. Esse instrumento fantástico que faz com que você consiga diminuir, às vezes, 1/3 do tempo do cozimento de alguns alimentos, também pode ser usado para limpar e higienizar instrumentos hospitalares. A famosa autoclave parece muito com uma panela de pressão. O funcionamento da panela de pressão pode ser explicado com o seguinte: quando você eleva a pressão interna, colocando matéria, até ar, dentro de um lugar apertado, você eleva a pressão, o aumento da pressão potencializa os efeitos do aumento da temperatura. Então, se você cozinhava feijão em 1h30, você consegue cozinhar feijão em menos de 30 minutos, porque você usou do recurso de potencializar a temperatura com o aumento da pressão. Isso é ótimo, mas essa pressão pode virar uma bomba. Uma vez eu vi uma panela de pressão estourar. Ela amassou o fogão até no fogo. Ela jogou aquela coifa em cima, né? Até no teto. Devido à força que a gente tem quando a gente armazena essa pressão. E olha só, como método de segurança, quero chamar a sua atenção que uma panela de pressão tem 2 válvulas. Essa válvula que vai liberando a pressão, porque a pressão não pode aumentar sem limite, ela vai liberando a pressão, mantendo a pressão segura aqui dentro. E a segunda válvula é a válvula de segurança. Esse acidente que eu vi era cozinhando lentilha, e as cascas de lentilha interromperam isso aqui. Um ponto importante de quem está usando panela de pressão é que se a válvula não estiver liberando a pressão, a panela deve ser desligada imediatamente, o fogo da panela deve ser desligado imediatamente. Outra coisa que as pessoas às vezes fazem, a panela de pressão está velha e aí essa válvula de segurança, que normalmente é vermelha ou pretinha, de um material que sai quando a pressão está muito alta, as pessoas falam, estragou, vamos colocar outra coisa aqui para substituir. Fatal. Só falta chamar os negão para dançar a dança do caixão, porque veja, essa válvula de segurança, ela justamente foi feita para que a panela não venha a explodir caso essa válvula seja entupida por algum resíduo alimentar. Nesse caso, as cascas de lentilha entupiram as duas válvulas. Portanto, para uma panela de pressão funcionar, ela deve ter a válvula de segurança em perfeito estado e a sua válvula principal deve estar liberando constantemente movimentação. Qualquer coisa dessa que acontecer e não estiver liberando, é preciso desligar a panela e esperar a temperatura baixar para só então você abrir a panela de pressão. Outra coisa importante, para abrir a panela de pressão, a gente tem que deixar com que a temperatura e a pressão saia naturalmente. Tem gente que coloca uma colher perto da válvula principal
e começa a liberar aquilo ali. Isso pode liberar vapor no rosto da gente, líquidos quentes no rosto da gente, causando queimadura, além de estragar o ambiente ao redor. É extremamente perigoso fazer isso. Terminou de cozinhar o que tinha para cozinhar? Desliga a panela. Deixa a panela. Se você tiver com muita peça, a pessoa, na verdade, vocês não deveriam manipular a panela de pressão, a maioria de vocês, mas caso a pessoa precise, ela deve desaquecer a panela debaixo da água fria, sem alterar, sem mexer com a válvula de segurança, ok? Muito bem, o segundo ponto que eu queria chamar a sua atenção é para aerosol. Aerosol é um produto que foi condicionado dentro de uma lata e dentro dessa lata esse produto foi condicionado com o uso de uma pressão bastante alta. E é interessante porque ele vai dispersar esse líquido, seja tinta, spray, seja substância para matar inseto, né? Não importa, existem diversas formas de aerosol, até desodorante, como você sabe. Mas o aerosol, ele passou por uma história de produção muito grande. No começo usava-se uma substância chamada clorofluorcarbono, CFC, e essa substância descobriu que ela estava corroendo uma das camadas da atmosfera e aí foi proibido. Não se usa mais CFC. Mas as substâncias que foram colocadas, muitas delas, elas podem ser inflamáveis. Portanto, observe que interessante as medidas de precaução que essa empresa de aerosol coloca. Bom, todas as vezes que você for usar um aerosol, quem deve utilizar aerosol não pode ser criança. E você também não pode usar perto de animais domésticos. Por quê? A dispersão não é totalmente controlada e isso pode ser inalado, tanto por uma criança quanto por um animal doméstico. Quando você está usando, seja de tinta, seja o que for, você vai perceber que parte da sua mão também entra em contato. Se essa substância de aerosol é uma substância tóxica, você deve estar fazendo uso de EPI, de luva. E o terceiro ponto, a maioria das substâncias que são usadas para manter essa pressão interna e em seguida essa dispersão são inflamáveis. Então, não pode estar perto de vela, não pode estar perto de chama de fogo, não pode estar perto de uma churrasqueira, não pode estar perto de um fumante, ok? A gente não quer fazer meme fazendo parte daquelas cenas idiotas, né? Então, vamos tomar cuidado com isso aí. Ainda dentro dos riscos físicos, eu escolho aqui para vocês o risco dos equipamentos com radiação. Na idade de vocês, de 10 até os 18 anos, é muito comum a gente fazer radiografia da nossa arcada dentária e dos ossos da maxila e da mandíbula. Isso é para a gente conseguir colocar os dentes no lugar, então a gente faz isso com continuidade. A verdade é que os equipamentos de radiologia foram feitos para liberarem essa energia ionizante, liberarem uma quantidade, digamos assim, segura. Mas o fato é que quando a gente está nessa fase, a gente faz bastante e qualquer radiação a gente deve evitar, especialmente no lugar onde a gente tem glândulas, porque são as partes do corpo mais vulneráveis a desenvolver células cancerígenas se forem expostas à radiação. Então, quando você vai fazer exames, só aquela parte deve ser exposta. Você tem o direito de solicitar o equipamento de segurança individual para cobrir a sua tireoide e o seu tórax. Afinal de contas, você só precisa do raio-x do dente. Se você estiver fazendo um raio-x só do braço, você tem o direito de proteger, no caso das meninas, as mamas, no caso dos rapazes, o tórax e a sua tireoide. Isso é muito importante. Estudos mostram que pessoas estão suscetíveis quando vão fazer exames radiológicos de uma parte só e não protegem outras áreas mais vulneráveis, como o pescoço, a região da genitália, como a região do tórax, ok? Então, vai parecer chato? Ok, tudo bem, mas a gente precisa se proteger. Vamos passar agora para a segunda categoria, os riscos biológicos. A gente sabe que a gente pode ser infectado por agentes biológicos. Desde que eles sejam nocivos a gente, eles passam a ser sim um agente contra a nossa sobrevida. Os materiais biológicos que podem se tornar agentes, eles são amostras dos 5 reinos dos seres vivos: bactérias, fungos, protozoários, plantas e animais. Podem ser um ser vivo inteiro, que é o caso dos micro-organismos, que a gente não consegue nem enxergar, ou pode ser amostras de seres vivos. E aí a gente ainda tem um agravante. Às vezes a gente pensa assim, nossa, vou chupar esse gelo aqui. Essa água não era filtrada, mas é o gelo. Você sabia que uma bactéria pode sobreviver centenas de anos dentro de um bloco de gelo, na forma de esporo? Isso é verdade.
Então, a gente precisa saber direitinho quais são os riscos para a gente se prevenir. Vem junto comigo aqui que a gente escolheu alguns dos principais, mas lembre-se, riscos biológicos normalmente são riscos invisíveis. Essa foto ela é feita de uma maneira estratégica. Aqui podem haver milhões de agentes biológicos que podem colocar a sua situação de vida em risco. Vamos juntos. A gente vai abordar doenças contagiosas, infecções alimentares, contaminação cruzada, infecção por descuido instrumental, ok? Para começar, vamos falar de doenças contagiosas. Essa é a parte mais desafiadora para você, desbravador, que quer se tornar especialista em biossegurança. Esse material vai chegar até você, você precisa estudar essas 3 tabelas que seguem para você. Eu vou passar muito rápido, porque a nossa especialidade aqui em termos de apresentação é rápida, mas você precisa estudar. No cantinho esquerdo, você vai ver o nome da doença, o nome conhecido. Na segunda coluna, você vai ver quem é o agente patológico, isso quer dizer quem é o organismo causador, não o transmissor. Não o transmissor. Existem algumas doenças que têm o agente causador, é o que de fato está te adoecendo, e o agente que transmitiu o agente causador. É importante você separar. Agente patológico é um e o vetor é outro. Por exemplo, aqui no caso do tifo, você tem as bactérias da família Rickettsia e o vetor pode ser carrapatos e pulgas. Né? Isso também acontece aqui no caso da peste bubônica, na peste negra também tinha os seus vetores. Não misture as duas coisas, o agente é aquele que te causa. Depois a gente tem aqui os sintomas e agravamentos, muitos são parecidos, mas é importante você perceber a diferença de um para o outro. Isso exige estudo, dedicação para você se tornar especialista. E a prevenção, isso quer dizer, o nome profilaxia é muito importante você conhecer, quais são as medidas que você pode fazer para não adoecer. Prevenção e profilaxia são medidas para você não adoecer. Tratamento é aquilo que a medicina pode oferecer depois que você já está doente, ok? Como você sabe, é muito melhor você prevenir do que remediar. Vamos começar com peste negra. Aqui a gente está falando das doenças que afetaram a população mundial de uma vez. E nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante você entender isso aqui. A peste negra provavelmente seja a mais famosa de todas essas doenças, porque ceifou mais de 1/3 da população da Europa na época. Causada pela bactéria Yersinia pestis, ela tem como sintomas febre muito alta, tosse, escarro. Ela pode chegar ao ponto da pessoa ter o escarro completamente vermelho. Depois ela vai causar articulação, náusea, vômitos violentos. E se essa pessoa não for tratada, ela vai evoluir até o ponto alto da doença, que são as pústulas, que vão ficando enrijecidas, bem feias. Por que essa doença matou tanta gente? Gente, vou ser bem clara. Falta de saneamento e higiene. As pessoas nessa época às vezes lançavam suas fezes pela janela dos quartos nas cidades. As cidades estavam começando a aglomerar as pessoas, mas as pessoas não tinham medidas de higiene. As pessoas não tomavam banho. O Brasil está de parabéns em relação ao hábito da maioria que toma 2 banhos por dia. Isso é extremamente importante. Você sai na rua e volta, você trouxe uma quantidade enorme de sujidades e de micro-organismos causadores de doenças. Então, a gente tem sim que tomar 2 banhos por dia. Isso é importante. Ah, mas isso não é meu costume. Ok, passa a ser. A gente está vendo que alguns países que não têm esse costume de banho estão sofrendo mais com a pandemia do que os países que têm o costume de higiene. Lavar as mãos todas as vezes que você vai mudar de um ambiente para o outro. Ter bastante cuidado na hora de espirrar, na hora de tossir. A gente deve tossir com um pano na frente do nariz e da boca ou um lenço. Essa é a melhor situação se você está tossindo em respeito aos outros. Assim, é uma segunda situação, tossir no cotovelo ou tossir num lenço. É extremamente importante você não tossir na frente dos outros assim, nem na sua mão, porque você vai tocar no lugar, né? Seja bastante consciente em relação a isso. Depois que descobriram os antibióticos, né? Graças a Deus, o índice de mortalidade saiu de 80% para 11%. Ainda existe peste negra em alguns lugares bem subdesenvolvidos. Aí, em seguida, aqui está a varíola, que é uma virose causada por um vírus que está descrito desde o Império Antigo, do Império Egípcio Antigo. E tem sintomas muito parecidos inicialmente com
a gripe, mas evolui para uns vômitos violentos e aí o vírus vai tomar conta de alguns órgãos linfáticos, esses linfonodos, por exemplo, e depois ele pode chegar na via sanguínea e até a pele. E aí o segundo ponto da doença é sair umas pústulas faciosas avermelhadas, que é típico da varíola. A primeira vacina da história da humanidade foi descoberta para a varíola, portanto, a prevenção está aí. E, recentemente, um remédio chamado Tecovirimat, eu não sei se é essa a pronúncia, porque foi liberado na FDA, nos Estados Unidos, para essa doença. E existe também a possibilidade de tomar uma vacina até 4 dias depois da exposição para diminuir o agravamento da doença. A gripe espanhola foi a primeira manifestação de uma pandemia de H1N1, de uma influenza H1N1. Ele tem os sintomas típicos de gripe, podem agravar para complicações respiratórias até a morte. Realmente, na época, no começo do século XX, muita gente morreu com a gripe espanhola. Existe vacina, hoje em dia essa vacina é atualizada, porque os vírus têm condição de mudar anualmente, e a medicação, o tratamento para quem já está gripado, doente, é medicação para reduzir os sintomas. Os vírus se escondem dentro das nossas próprias células, é difícil ter uma substância que vai atacá-los diretamente. Quando a gente fala em antibiótico, antibiótico é uma medicação para a bactéria, não para vírus, ok? É óbvio que as bactérias, quando estiverem gripadas, vêm e se aglomeram ali, querendo dizer que desgraça pouco é bobagem. Então, muitas vezes você está gripado, ou com coronavírus, ou com uma gripe H1N1, e aí alguém te dá um antibiótico, mas não porque o antibiótico vai matar o vírus, porque ele vai diminuir o seu quadro infeccioso. A terceira aqui é o tifo, ficou bastante conhecido na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, onde as pessoas eram tratadas sem direito a banho, sem direito a escovar os dentes, sem direito a se higienizar, misturadas com cachorros vira-latas. E essas bactérias da família Rickettsia, que causavam tifo, vinham para os seres humanos que eram picados por pulgas e carrapatos. As pessoas viviam em condições muito terríveis. Se você quiser, leia o livro Em Busca de Sentido, é um excelente livro, você vai entender que os corpos eram entulhados como se não fossem pessoas, e essa doença ia matando um atrás do outro das pessoas que estavam em campos de concentração. Seus sintomas são parecidos com a H1N1, mas aí evolui para umas erupções macropapulares, são caroços. Esses caroços, mais as manchas vermelhas, às vezes fazem as pessoas confundir com rubéola ou com sarampo, mas a verdade é que essas manchas se concentram no tórax, e essa doença vai evoluindo até a morte. Hoje em dia existem antibióticos para isso e de tratamento. As pessoas nesse tempo da Segunda Guerra não tinham essa condição de receberem. Existe vacina para um dos tipos de tifo. O tifo também tem relações com falta de higiene e saneamento básico, porque o tifo envolve circunstâncias de higiene e saneamento básico da cidade, dos animais, enfim, da higiene, né? Você sabe que toda vez que a gente vai tomar banho, a gente precisa olhar para o nosso próprio corpo. Isso é extremamente importante. A gripe suína também é uma gripe de H1N1, então segue as mesmas características da gripe espanhola aqui. Não existe tratamento que mate diretamente o vírus. Nosso corpo é capaz de matá-lo, desde que os sintomas não evoluam para uma insuficiência dos nossos órgãos. Bom, na sequência a gente tem aqui cólera, tuberculose e febre amarela. A cólera é causada por uma bactéria, Vibrio cholerae, que costuma viver na água, então é uma doença relacionada à higiene, à limpeza. Veja a importância disso aqui. E, gente, hábitos de higiene a gente não cria de um dia para outro. A gente cria quando a gente é criança, a gente reforça quando a gente é adolescente, a gente aumenta ainda mais quando a gente é adulto. A gente ser limpo é sinal de qualidade de vida, tá? Ó, as pessoas com cólera, e a cólera já matou muita gente no norte do nosso país, na África, elas começam a ter uma diarreia com um aspecto acinzentado, bastante líquido, e essa pessoa é levada a uma perda de sais minerais e de líquido, e elas podem sim morrer de cólera porque elas perdem as funções vitais, inclusive do cérebro, que precisa desses sais minerais. Vomitando, diarreia. A prevenção, ela é bastante eficiente. Cuidados com a água, bebendo água fervida e filtrada, e com os alimentos. Cuidados com higiene e com saneamento básico. Hoje em dia existe remédio para a cólera, desde que ela seja percebida, enquanto a pessoa ainda tem condições de reagir, né? É uma doença da pobreza, a cólera. Infelizmente, é uma doença muito triste. A tuberculose é uma doença muito impactante na população.
Você não sabe, mas no ano de 2017, 1,6 milhões de pessoas morreram no mundo com tuberculose. A tuberculose é causada por uma bactéria, Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, em homenagem ao estudioso. Seus sintomas é febre, fadiga, sudorese noturna, perda de apetite, falta de ar, tosse, e pode estar acompanhado com secreções até sangrentas, quando você vai tossir, essas secreções saem. Essa bactéria se aloja no pulmão e a mortalidade é alta. Por isso, hoje em dia, existe vacinação para isso. Existem até algumas pessoas que conseguiram perceber em estudos recentes que pessoas que foram vacinadas contra a tuberculose têm menos chances de morrer por complicações de Covid. É um dado importante. Também é importante ter isolamento das pessoas que estão com tuberculose. A pessoa, quando é identificada, ela deve ficar em isolamento dentro do hospital. E com certeza a pessoa com tuberculose já vai estar internada, né? Identificada. E existem antibióticos específicos que tratam dentro de algumas limitações, tá? A febre amarela ficou bastante conhecida no nosso país, especialmente em São Paulo. É uma virose causada por vírus da família Flavivírus, mas é transmitido por mosquitos. Afeta a família dos macacos e dos humanos. Afeta os macacos e os humanos, e o principal mosquito é do gênero Aedes. Tem mais do que o Aedes aegypti, que é bastante conhecido. Tem outro mosquito do gênero Aedes que também pode contaminar a gente. Mas esse é o mais comum, que também transmite zika, chikungunya, dengue. É um mosquito amaldiçoado, de fato. Causa febres, dores, náuseas, prostração, isso quer dizer, a pessoa fica exausta. E é importante ficar de olho, porque se seguirem vômitos e icterícia, que é quando a pessoa fica amarela, é sinal de que este vírus já começou a atacar o sistema hepático, o nosso sistema porta e o nosso fígado. Existe vacina, essa vacinação deve ser feita em 1 ou 2 doses, de 10 em 10 anos. Segunda dose já é bastante interessante. Ou quando você vai para uma área endêmica. E uma coisa muito importante de prevenção e profilaxia é diminuir a população de mosquitos. Você já sabe, a gente não pode deixar a água parada em lugar nenhum. Tampar vasos sanitários que não estiverem sendo usados, esvaziar garrafas e todos esses cuidados que você já conhece. Existe medicação para reduzir os sintomas. Tem que ficar de olho nisso aí. Febre amarela pode sim matar. Galera do Luzeiros, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim propor um desafio para vocês, que é doar suplementos para o Núcleo Vinjamin. Vai ser separado dessa maneira. As classes de amigo a pesquisador vão doar itens de higiene pessoal e de ambiente, pasta de dente, sabonete, desinfetante e outros. E a classe de pioneiro, a guia e a diretoria também vão doar alimentos, arroz, feijão, enlatados, tudo mais. E esses itens têm que ser entregues na casa da tia Lila, que é Rua Jordão Schiavetto, 784, Parque Hortolândia. Espero que vocês colaborem. É isso. Tchau. Maranata. Olá, desbravador! A reunião encerrou, mas algumas classes ainda terão reuniões pelo Zoom com conselheiro e coordenador. Não esqueça de fazer os trabalhos, não esqueça de preencher o caderno e não esqueça do essencial. Faça o seu ano bíblico essa semana. Contamos com vocês, estamos morrendo de saudade de ver cada um de vocês ao vivo e dar aquele abraço. Um feliz sábado e um feliz final de semana. Feliz sábado! Vamos começar mais uma reunião do nosso Clube Luzeiros da Colina. Vamos para os nossos ideais.